Olá, o Amigo Animal está começando, eu estou aqui de volta. Quero voltar agradecendo ao Dr. Emerson, que me substituiu aqui muito bem nos 2 últimos domingos. Obrigada, Dr. Emerson. Eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, levei um baita susto, aprendi a lição. Não vai acontecer de novo. A gente pensa que é imortal, mas não é. Esse é nosso último programa do ano. E todos os anos a gente faz uma retrospectiva dos melhores momentos desse programa ou daquilo que mais nos marcou. Antes disso, eu quero agradecer a você e agradecer não de uma forma assim formal ou de uma forma só porque é de bom tom. É agradecer do fundo do coração a todos vocês que durante esse ano de 2012 ajudaram de alguma forma algum animal. Não existe eu ajudo muito, eu faço muito, eu faço muito pouco, eu posso muito pouco. Não existe. Você sempre faz muito para aquele animal que você está ajudando. A você que colocou uma vasilha de água do lado de fora da sua casa, preocupada com esse calor. A você que um dia achou que um animalzinho que estava na rua, porque eles existem, eles fazem parte do nosso meio ambiente urbano, não existe depósito de animais, assim como não deve existir depósito de pessoas. A você que ofereceu ração para o animalzinho que estava passando na rua, ou levou um animalzinho ao veterinário, ou socorreu um animal, mesmo não podendo ficar com ele, socorreu e depois achou um lar provisório para ele. A você que ajudou um vizinho que talvez não tivesse as mesmas condições que você, mas ajudou alguém a salvar um animal ou dar um pouquinho mais de qualidade de vida. A todos vocês, o nosso muito obrigada, porque a gente não consegue nada sozinha. A gente precisa de toda a população. São muitos animais que sofrem maus tratos ainda, são muitos animais nas ruas ainda. A gente insiste em dizer que as nossas cidades são muito próximas, Santos, São Vicente e Cubatão, mais especificamente. E se nós não tivermos uma política de controle populacional de animais intensa em todas essas cidades, ininterrupta, nós não conseguiremos minimizar o número de animais nas ruas, porque eles migram de uma cidade para outra. Então esse é nosso objetivo em 2013, fazer com que todas as cidades se unam para que a gente realmente minimize o número de animais nas ruas. Mas eu quero encerrar de bom astral esse ano, até porque eu tive uma recuperação ótima, eu acho que eu sou uma pessoa abençoada, e voltar a agradecer a vocês por todo o apoio, por todas as palavras de carinho, quando vocês me encontram na rua, os e-mails, os telefonemas, às vezes até bravos, indignados, porque às vezes vocês querem uma ação imediata e a gente não é Deus, a gente não consegue. No caso de um órgão público como a Prefeitura de Santos, eu acredito que isso em todas as prefeituras, estão todos absolutamente lotados. Lembrando que essa época do ano o abandono aumenta em 80%, infelizmente. Mas vocês fazem a diferença. Sempre existe uma pessoa como você que me assiste, que faz a diferença na vida de um animal. E eu quero mostrar para vocês agora, chamar alguns programas, algumas imagens de alguns programas que marcaram a gente, de pessoas que falaram que gostaram muito, para que vocês possam relembrar junto comigo. Vamos lá? O ano de 2012 foi um ano de muito trabalho para o programa Amigo Animal e para a Codevida, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos. Infelizmente, nem todas as pessoas amam e respeitam os animais. Por conta disso, nos deparamos diariamente com casos de omissão, abandono e maus tratos. É claro que o programa Amigo Animal gostaria apenas de mostrar finais felizes. Afinal, eles também acontecem. Mas ainda são poucos perto do que desejamos. Basta ir à Codevida ou às ONGs de proteção animal para vermos quantos cães e gatos ainda esperam por um lar.
Na Codevida, por exemplo, os veterinários são incansáveis no atendimento e na reabilitação de animais deixados à mercê de seres humanos desumanos. Neste ano, mostramos vários casos assim. Esse aqui é um cachorrinho que foi resgatado pela Codevida e atendido pela doutora Paloma, médica veterinária da Codevida, uma das médicas veterinárias da Codevida, e que vai poder contar para a gente o que aconteceu com ele, né? E foi horrível, né, Paloma, o estado em que esse animal chegou? Então, ele chegou com os dois olhos para fora, né? O olho direito já estava rompido o globo ocular, então logo que eu olhei, eu já sabia que a gente não tinha como recuperar. Inclusive, teve um problema na cicatrização, mas porque ele já tinha feridas na pele também, né? Com certeza ele teve muita dor. E depois dessa cirurgia, que chama-se enucleação, é isso? Depois dessa cirurgia, onde tiram os olhos, esse pós-operatório me pareceu muito tranquilo, até porque ele está fazendo pós-operatório na minha sala, né? Ele já está começando a se adaptar, né? Já, não. Inclusive, assim, agora que ele está no espaço da sua sala, ele já sabe onde fica a água, onde fica a comida, ele já tem um lugar próprio para fazer cocô e xixi. Quando a gente tira ele desse ambiente, ele ainda se perde. Isso vai ocorrer para o resto da vida. Sempre que ele for apresentado a um lugar diferente, ele vai se trombar até se adaptar onde estão as coisas. Esse cachorro chegou aqui com histórico, né? A doutora Magda, que está atendendo ele hoje, chegou aqui com histórico de briga, né? Briga com um pitbull. Pitbull, Não, pitbull. Briga com outro cão. E na briga, um se pegou na orelha do outro, não se percebeu, os proprietários não perceberam da inflamação na orelha. É um Rottweiler, né? Não importa. Dois cachorros que se desentenderam, né? E aí houve uma briga feia entre eles, onde um se atacou na orelha do outro. Não se percebeu. E o que se juntou aí, doutora? Miase, bicheira. Os bichos passam a comer o animal em vida. E sentiu o cheiro da ferida sem tratamento, porque a bicheira geralmente acontece em feridas que não têm tratamento. E ela pousou, colocou as larvas que penetram e começam a se alimentar do tecido do animal. E vão crescendo. E é importante a gente dizer que nós já tivemos casos aqui na Codevida de que os donos não se deram conta, ou se deram e não ligaram, e que foram comendo até o cérebro. Todo mundo vendo o estado que o cão se encontrava. Uma viatura veio até aqui, fez contato com os senhores e perguntou se havia possibilidade de trazer o cão para cá. E aí, chegando aqui, ficou todo mundo revoltado de ver o estado em que o animal estava. Eu lembro que nesse dia, quando vocês chegaram, eu já não estava mais aqui. E as veterinárias me ligaram, eram 7h15 da noite, falando: nós já perdemos a conta da quantidade de bichos que nós já tiramos de um animal que nós acabamos de recolher. Me deixou muito contente saber que tem profissionais excelentes aqui dentro. Que eu sei que quando vier um cão, um animal nessas condições, vocês vão fazer de tudo para salvar. Eu agradeço. Com toda certeza. A gente não pode ajudar todos eles, mas os que a gente estão precisando, que estão morrendo como ele estava, não tem jeito. A gente socorre. Mais uma vez estou aqui na Codevida, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos, ao lado de uma das veterinárias, a doutora Paloma Paim, que vai explicar para a gente o que aconteceu com essa gatinha que vocês vão ver agora, que chegou aqui. Paloma, por favor. Obrigada mais uma vez, Paloma, você aguardou para fazer essa filmagem, para mostrar para as pessoas, porque a gente precisa mostrar o quanto é importante cada vez mais as pessoas saberem os riscos que os animais correm, às vezes pela falta de conhecimento. Uma das indicações de tratamento é a castração, que poderia ter sido feita antes da aplicação do hormônio. Claro. A gente imagina se ela já não pariu algumas vezes, né? Porque uma gata adulta que ninguém castrou, se ela não pariu, com certeza ela estava tomando as tais injeções de hormônio. O cachorrinho, nesse caso, um filhotão, que chegou bem malzinho aqui, e que a doutora Paloma vai de novo contar a história dele para vocês. Ele chegou, parece que foi atropelado na rodoviária, né? E chegou com a patinha fraturada, né? Teve uma fratura no úmero, muita dor, atropelamento super recente, a pata bem inchada. Aí no dia que chegou, a gente já tratou com analgesia, deu alimentação, vacinou.
Para quem ama os animais como nós e como você que nos assiste todo domingo, casos como estes que acabamos de ver, com certeza nos entristece e muitas vezes nos deixam sem esperança. Mas não podemos desistir. Com muita luta já conquistamos muito e queremos conquistar ainda mais. Em Santos, por exemplo, o trabalho foi intenso, com mutirões de castração, atendimento veterinário à população carente e incentivo à adoção. Em 2013, continuaremos lutando para que casos de maus-tratos, que hoje são enquadrados como crime ambiental, passíveis apenas de multas e penas alternativas, passem a ser julgados pelo Código Penal. Só dessa forma será feita justiça aos animais. Mas enquanto não comemoramos esta conquista, vale e muito agradecer aos protetores, veterinários e, principalmente, às pessoas que deram uma nova oportunidade de vida aos animais abandonados. Exemplos como o do policial Homero, que socorreu e acabou adotando este Rottweiler, como o do cabo Castilho, que adotou este cãozinho, e da veterinária Ana Marcela, que adotou a Manuela, esta cadelinha que caiu de uma laje, passou por cirurgias, acabou tendo 2 patas amputadas, mas que hoje vive muito feliz. Essas matérias foram algumas das situações que nós vivemos esse ano inteiro. E no momento, quando acontece uma coisa dessas com a gente, que a gente presencia, a vontade é desistir, a vontade é jogar tudo para o alto, enfiar a cara dentro de casa, cuidar dos nossos e esquecer que existe um mundo tão sórdido, às vezes, em relação aos animais. A Manuela é um exemplo de vida, essa cachorrinha que sobreviveu com 2 patas. Ela sofreu todo tipo de maus-tratos por parte dos donos, mas a gente sempre tem que olhar o lado bom. Se ela não tivesse perdido essas 2 patas, ela não teria ficado tão famosa como ela ficou e não teria hoje uma dona tão maravilhosa, ela não seria tão feliz como ela é junto com a amiguinha dela, Bombom. Então, às vezes, a gente tem que passar alguns apertos para depois voltar a ser feliz. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.